Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terça do Cruzeiro. Hoje, com a live e esse Cruzeiro, nós vamos receber Pamela Eduarda, que faz parte da nossa comitiva também aqui de produção e é uma das palestrantes do Cruzeiro Mais Que Líder. O Wilbert já chegou por aqui, eu já vou chamar ele para dividir o palco comigo ou a tela no celular. Me digam como é que tá a imagem, se tá bom. Me digam se vocês conseguem ver o Cruzeiro Mais Que Líder, o símbolo aqui do Cruzeiro Mais Que Líder, com esse background aqui. Tá legal aí, parceiro? Não, eu já começo a live já com inveja de você, né? Porque eu não consigo fazer esse trem que você faz aí, não. Vamos treinar depois aí esse background para poder fazer dar certo. Eu não sei se sou só quem inicia a live, Acho que depois a é. gente faz os testes para poder ver como é que a gente consegue colocar todo mundo. Fechou. Sebastião, sejam bem-vindos. Lolo, viagem.com, a Fernanda aqui com a gente, o time da viagem.com. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Pamela já está Excelente por aqui. noite a todos, né? E a faixa, a fera braba tá aí, a faixa preta Pamela já tá no ar. Tá, já tô chamando. O background é da live de hoje. A Eu Fernanda tá tinha visto. dizendo que ficou massa. Aí eu tô dizendo pra ela, é da live de hoje. Achei muito legal. Aí resolvi usar. Feríssima! Vamos que vamos. Grande Fabiana Camargo. Grande. Aê, Pamela! E Opa! aí, time? Tá por Como é que onde, vocês Pan? Tá, tá, estão? tá em Bebedouro, tá pelos Santos? Que a moça é isso, né? Quem tá a bordo É. do Cruzeiro tá porque tem autoridade. Tá por onde agora? Hoje eu estou em Bebedouro. Estou em terras bebedourenses, graças a Deus, E em bebeu casa. água hoje certinho? Ah, eu sou ruim de beber água, viu? Em Confesso, sou ruim Bebedouro. de beber água, cara. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Mas graças a Deus estamos em casa. Legal. E aí, Vai, como vocês Fabi. estão? Fabi, Wilbert, tudo bem? Tudo Hoje eu tô. direitinho. Aqui tá meio chuvoso. Um Ai, dia aqui bom. o tempo hoje foi quente. Foi quente. E assim, amanheceu, tá amanhecendo meio nublado por conta do inverno, São João e tudo, mas o dia esquentou, foi bem bonito o dia. Hoje o pôr do sol não tava dos melhores porque tinha muita nuvem. Eu adoro ver o pôr do sol, eu sou muito da natureza, mas foi bem legal. E por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Em casa tudo bem também, todo mundo bem, isso é o mais importante, todo mundo cheio de saúde, vivendo Mas me suas diga aí, você vidas. tá em Terrinha? Você tá onde? Eu estou na Bahia, mas estou em uma das áreas das minerações aqui que eu atendo. Legal. A Angelíssima ali, ó. Campo Mourão, Paraná. Pois é, Vilbert, vamos pedir para o pessoal dizer de onde eles estão acompanhando a gente, né? Pois é, de qual caravana que você veio aí, a galera do auditório? Coloca no chat aí de onde que você fala. Aqui tem, ó, Rio de Janeiro representado, São Paulo, né, Bebedouro aí com a Pamela, Bahia, Paraná, e aí? E você que está ouvindo a gente, dá o seu boa noite também, porque sempre aqui esse bate-papo do Cruzeiro envolve você que está acompanhando e está buscando informações, então você também faz parte da live, né? No chat, eu fico olhando tudo. Fabiana sabe disso, eu fico atrapalhando a Fabiana aqui toda hora, porque eu fico vendo o chat mesmo, eu comento o que vocês colocam aqui. E a Estrela fala de Salvador, de Terrinha. Desse jeito, desse jeito. E aproveitando para pedir para todo mundo convidar mais amigos para assistir essa live aqui com a gente. Ela vai ficar gravada também nos canais, tanto do Vilbert quanto meu, quanto da Evolui, quanto da Pamela. Mas convidem mais pessoas para participar ao vivo aqui. É essa interação que vale a pena, que a gente gera bastante conteúdo de valor e a gente aprende um com o outro o tempo todo. A live não é só para falar sobre o Cruzeiro em si, mas também é sobre ele e principalmente para convidar vocês a estarem junto com a gente nesse momento que é único. Ele é singular, ele não vai ter pluralidade. Toda vez que acontecer um Cruzeiro, com certeza ele será diferente um do outro e será muito melhor, porque teremos novas aprendizagens e traremos novas novidades para que esse Cruzeiro realmente vale a pena. Pan, normalmente,
eu peço para o convidado se apresentar. Mas hoje o Wilbert vai apresentar você. Isso aí. Wilbert, faça as honras, por favor, e apresente a Pamela Eduarda para o nosso público. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, quero saber quem aqui conhece a Pamela, coloca assim, ó, eu conheço. E quem não conhece, coloca assim, ó, ainda não. Coloca aqui para a gente poder saber. Porque aí, de repente, não é só eu que vou apresentar. A galera que está ouvindo ali também vai colocar ali, ó, né, se conhece a Pamela, quem é a Pamela para você, né? E aqui a gente foge às formalidades, né? Porque nós temos um jeito mais que líder de fazer as coisas, que é o jeito humano, né? Olha lá, a Estrela ainda não. Pois é, Estrela. Então você vai conhecer uma pessoa, eu já vou começar assim, Estrela, uma pessoa que inspira, uma pessoa que mostra um caminho, tá? Tive a alegria de conhecer a Pamela a bordo. Pois é, mais um benefício do Cruzeiro Mais Que Líder são as conexões, né? Inclusive, curiosidade, Fabiana também conheceu a Pamela a bordo? Com certeza. Pois é, né? Foi. Conexões que se fazem. E assim, é muito legal falar, porque todo mundo estava a bordo, mas a gente não para se olhar, né? A gente se cumprimenta e tudo. Mas quando a Pamela pegou o microfone e foi lá em todo mundo, como é todo tempo do mundo, 1 minuto, e todo líder tem uma história para contar. E a Pamela foi lá e abriu a boca e falei: peraí, oi? E aí foi quando eu de fato pude perceber a potência que a Pamela era com a fala dela, com as coisas que ela trouxe. E desde aquele dia em diante, a gente não se desgrudou mais em termos de reciprocidade, né, Pamela? De uma apoiar a outra, de uma acreditar na outra, de estar incentivando. E somos mulheres que incentivam homens. E muito boa a história dela. Foi maravilhoso aquele momento. E que sorte a minha e a nossa que ela teve a ousadia e a coragem de, em todo o tempo do mundo, 1 minuto, né, Angelice? Contar um trechinho só de quem é a Pamela Eduardo. Pois é, né? Mas olha que bacana, né? Nasce o Cruzeiro Mais Que Líder. Na segunda edição, conheço a Angelis. E aqui eu já estou falando do Cruzeiro para quem está ouvindo a gente. Olha que introdução legal sobre a Pamela aqui. Nasce o Cruzeiro Mais Que Líder. Na segunda edição, eu conheço a Angelis. A Angelis já se posiciona e introduz na programação do Cruzeiro, né? Essa sugestão do Todo Líder é uma história para contar. A gente absorve a sugestão da Angelis, inclusive a Angelis com o mestre de cerimônia, e aí esse tempero da Angelis já abre uma oportunidade, a Pamela aproveita essa oportunidade, e aí a Fabiana passa a conhecer a Pamela, a Fabiana não, todos os 62 pessoas a bordo, passa a conhecer a Pamela por conta de um quadro que a Angelis propôs, a gente trouxe na programação, e agora Fabiana está na Bahia, e tem conexão com a Pamela que está em São Paulo. A Angeli está no Paraná, tem conexão com a Pamela que está em São Paulo. Eu estou no Rio, tenho conexão com a Pamela que está em São Paulo. Benefícios do Cruzeiro. Pamela já foi uma das minhas entregas, né? Enquanto consultoria, empresa, e já está à beira aí de fazer, de repente, até um trabalho junto, né? Então, essas conexões, elas nascem no Cruzeiro, né? E, para mim, sempre mais importante é a amizade, e depois os negócios, e assim também. E agora a gente está trabalhando junto. E a Pamela, então, é uma pessoa que eu acho, na verdade, eu nem sei qual é a idade da Pamela. Então, eu sempre falo, é uma pessoa muito jovem, né? Que ousou não somente ficar na área técnica, mas como empreender, né? Então, só aí, a Pamela já é o que eu falei ali com a Estrela lá atrás, né? É um caminho, é um luzeiro, porque é uma pessoa a se olhar, né? A se inspirar. Então a Pamela é técnica, mas ela é empreendedora. Empreendedora que construiu uma empresa que está fazendo um trabalho muito legal e, né, vem de uma história humilde, simples, mas que decidiu dar um passo além e mostrar para todo mundo que a operação também vence. É ou não é? Eu também vim da operação, né? Eu fui auxiliar de movimentação de carga, montava em tanque com mangote de produto químico na mão, e a gente chegou até aqui. E a Pamela está mostrando isso, né? E foi no Cruzeiro e deixou lá a marca, enfrentou todas as barreiras lá e depois subiu o nível de novo, aproveitando essa oportunidade.
de fazer parte da linha de frente do Cruzeiro. Então, é assim que eu enxergo uma pessoa de família que tem 3 filhos, não é? Né? Tem uma É, companheira super carismática, que é a Josi, mora em Bebedouro, mas não bebe água, pedala pra caramba. E essa é a Pamela Eduarda, gente. Então, assim, gente da gente que tem muito a transmitir. Mas e aí, Fabi, o que você fala da Pamela? Que além de tudo isso, ela ainda está lá no onshore. Offshore quase. Ela já está ali nos navios, mesmo não sendo de cruzeiro, mas está entregando o trabalho dela. É uma mulher com muita garra, uma profissional de excelência. Tenho certeza que ela é muito comprometida com tudo que ela faz. E eu tenho muito orgulho de poder fazer parte da história da Pamela também, desde o cruzeiro. E eu tenho certeza que essa amizade ela vai para muitos, muitos anos até o infinito e além, porque é difícil a gente ter essa conexão com alguém logo de primeira e a gente não tem um interesse, assim, como é que eu posso dizer? Eu tô lendo agora o livro novamente, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas. E ele Dale fala Carnegie. sobre Dale Carnegie. E ele fala sobre a questão da bajulação. De você se interessar por alguém, por algo que esse alguém vai te dar em troca. O que você vai conseguir tirar disso? E, na verdade, o meu interesse sempre foi muito genuíno pelas pessoas. Não é o que eu vou ter ali na frente, o que eu vou receber. Quando a gente se conectou, quando aconteceu tudo em relação ao Cruzeiro e as suas falas sobre Saul, por exemplo, Vilbert, nunca foi a minha conexão com você, esperando que hoje eu estivesse onde eu estou. Mas as coisas elas vão se direcionando, né? O Sim. curso ele vai acontecendo. E a mesma coisa com a Pamela. Poder saber que a Pamela leva meu nome em mesas onde eu não estou é muito importante isso para mim, sabe? Saber que tem pessoas que falam de mim aonde eu não estou e que me apresentam a lugares e pessoas que eu ainda não conheço, não importa quanto tempo eu vou acessar, mas já estão falando de mim, isso para mim é o mais importante. E eu nunca pedi nada a Pamela sobre isso, e a Pamela nunca pediu nada para mim sobre isso, mas a gente continua levando o nome das pessoas que a gente acredita. Então, para mim, isso é muito importante. E eu vejo a Pamela como essa pessoa de caráter, essa mãe de família, essa pessoa que se esforça, que tenta dar o seu melhor em tudo que faz, mas que também é uma mulher, que é ser humano, que tem suas fragilidades, tem suas fraquezas, como todas nós temos, como os homens também têm, e não é problema nenhum demonstrar isso, mas que, acima de tudo, todos os dias ela busca ser melhor. Melhor do que ela foi ontem e não melhor do que ninguém. E essa, para mim, é a Pam. É a forma com que eu apresento ela para que o público dessa live possa acompanhar de agora até o final tudo que a gente vai conversar com ela e ela vai trazer para a gente de insights e feedbacks também. Pois é, e antes que a Pamela assuma aqui o pedestal, né? O que você falou, Fabi, é importantíssimo até para quem está nos assistindo aqui saber, né? O Cruzeiro, ele é uma ponte, ele é uma oportunidade das pessoas realizar um sonho de quem ainda não realizou, né? De se dar um presente merecido, bacana, que é uma viagem de cruzeiro, mesmo quem já fez, né? Ou quem não fez. E conecta pessoas, e a gente está falando isso desde a primeira edição, pessoas que têm uma frequência diferente, têm um ritmo de carreira diferente, têm uma busca por conhecimento e uma entrega diferente, né? É, é um ecossistema, é um grupo de pessoas que tem um ritmo diferente. Então, se você quer evoluir, crescer, né? Você precisa estar num lugar como esse. E aí, é claro, o que a gente faz ali? A gente faz conexões. Então, a gente, de fato, cria novas relações, novas conexões. E aí, a Angelice colocou muito bacana aqui, ó. As oportunidades aparecem, né? Então, quem me conhece de perto sabe que eu me conecto pela pessoa, né? Agora, é óbvio que se a Pamela aqui fosse uma grande gestora de uma indústria, né? E está com dificuldade lá na operação, na segurança e tal, e de repente as frentes de serviço da Evolui Safety pode resolver, isso é um assunto secundário. Pode ser que a gente venha fazer negócios ou não, mas a minha conexão com a Fabi, ela é genuína pela Fabi. Conheci o Saul, agora vai ter, acho que um sobrinho, né? Eu também. E é isso, né? Então, sempre digo isso, né? Por pouco o Saul, né, já não está trabalhando conosco aqui e tal. Por quê? Porque mostrou competência. Não é sobre, sabe, favorecimento. Não, né, Pamela? Não tem como a gente falar de favorecimento se todo mundo é testemunha ocular da competência do Saul.
E é oportunidade, porque ele poderia não estar a bordo, mas estava. E ele poderia estar a bordo, mas não está na sala de workshop, porque é um adolescente. Mas ele estava. Oportunidades aparecem, olha o que a Angelis colocou, foi perfeito. E quem está disposto, agarra. Lá mesmo eu falei, olha, se surgir uma demanda aqui, eu vou puxar o Saul. Faz sentido? Faz sentido. Né? Olha, vai surgir uma oportunidade agora em São Paulo, em um cliente nosso e tal. Pamela, faz sentido você entregar lá? Faz sentido. Tem um porto químico, eu esqueci o nome, eu sei que é perto de Jardim do Alá, em Salvador. Esqueci o nome do lugar onde tem um porto. Se surgisse uma demanda lá, entende? Foi, Fabi, você tem tempo? E aí as amizades geram oportunidades e faz parte, né? Então, não que o interesse final seja esse, mas faz parte, todos nós trabalhamos e somos competentes para isso. Então, isso já é a conexão essencial do Cruzeiro. Bacana. E eu acho que a Angelisa ali, tá vendo como é que é legal a gente trabalhar com as pessoas aqui no comentário? Essa frase da Angeli foi perfeita, resumiu bem. Agora sim, eu acho que, Fabi... Eu acho que nós apresentamos a Pam muito, 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 muito bem. Mas Nossa, eu acho que a Pam também merece o direito da fala dela se apresentar como ela se vê, Tá vendo? né? Com todas as atribuições, com todas as competências. Fale de você, Pamela, por favor, para que as pessoas possam saber, não só através de Vilbert e de Fabiana, quem a Pamela é. Vai que a gente também não falou tudo, ou falou alguma coisa errada, né, Pamela? Nossa, Agora... eu ia falar agora, meu, fiquei sem o que falar, né? Porque já falaram tudo aí, né? Ah, mas assim, só para complementar, primeiro, muito obrigado por essa perspectiva, né? Por expor essa perspectiva de vocês. Para mim é muito importante. Tem gente que fala assim, eu não gosto da opinião do outro, mas, cara, como é bom a gente ter entendimento dessa perspectiva do outro, né? Principalmente quando essa perspectiva é tão favorável, tão genuína, tão verdadeira, né? Então, talvez em alguns momentos a gente pensa assim, será que o que eu estou fazendo tá indo, será que eu estou indo no caminho certo? Será que a minha entrega ela está sendo uma entrega favorável? Será que de fato, quando eu tive ali a oportunidade de fala, eu consegui fazer com que aquela oportunidade fosse bem aproveitada e assim, com essas falas de vocês aí eu acabo tendo ali a convicção de que a Angelisa, ela é sensacional, né? Não tenho o que falar dessa amiga aí, né? Que a gente criou um elo tão importante, né? Mas aquele momento foi um momento em que a oportunidade, ela estava ali, né, Fabi? Com Então, muitas pessoas certeza. ficaram, vai, não vai, fala, não fala. Então, assim, eu sou uma pessoa que, normalmente, eu agarro todas as oportunidades que eu tenho, né? E aí a garantia de que se vai dar certo ou não, se vai ser, nossa, a gente não tem garantia, né? Essa é a realidade. Mas eu prefiro, já viu que eu não, já tenho, né? Então eu vou lá e agarro as oportunidades de uma forma bastante humilde, né? Então eu fui lá, tive uma oportunidade de fala. Quem viu o vídeo ali, né? Até compartilhei ele hoje de novo, vê que eu já começo emocionado, né? Porque eu tenho um problema, gente. Eu sou chorona, não parece. Mas eu sou bem chorona. Então eu já começo emocionada, né? Ai, meu Deus do céu. E principalmente Que quando se bom, trata assim, que principalmente bom. quando se trata do meu trabalho, principalmente quando se trata da minha família, sobre o propósito do meu trabalho e tal. Então, isso me toca muito como ser humano, né? Então, muito obrigado pela perspectiva de vocês. A Pamela é essa jovem de 32 anos, que tem muito ainda o que aprender. Eu entrei aqui na live já com a intenção claro, que eu puder agregar, eu vou agregar, mas eu sempre aprendo algo, então eu já estou esperando aprender algo, né? E nós vamos fazer com que essa live aí seja uma live muito boa para quem disponibilizou um tempo para assistir ela, né? Então, eu tô até vendo aí que tem uma amiga aí de trabalho que eu gosto muito, considero muito, a Ariane, ela tá aí, ela até achou que era 6h30, mandou mensagem. Ariane, muito obrigado por você estar participando aí também, tá?
para a gente deixar claro aí que teve algumas pessoas que disponibilizaram tempo para estar aqui com a gente, entendendo um pouco da Pamela como profissional, um pouco da Pamela como empresária e um pouco também de como que foi a minha perspectiva em relação ao Cruzeiro, né? Então isso é muito importante, tá? Então vamos lá. E a pergunta que fica, então, Ariane, Leila, Estrela, Windy, consultoria, vocês já fizeram cruzeiro? Se sim, coloca que sim aí. E se fez mais de um, coloca vírgula, o número. Fiz 2, coloca 2, 3. Se vocês não fizeram ainda, coloca ainda não. E a pergunta final: vocês já confirmaram a cabine de vocês no Cruzeiro Mais Que Líder, março de 2027? Pois é, essa pergunta é para todo mundo, porque por que você está aqui nessa live? O que você veio buscar aqui? Essa é a pergunta e que a gente está aqui de plantão para nutrir essas perguntas aí. Então, olha lá, ninguém ainda ali fez o Cruzeiro. Então, a pergunta que fica o que está faltando para a gente poder estar junto nessa experiência inigualável? Vai, Fabi. Pois é, gente. Aproveita a Fernanda Venturato, que é a nossa agente de viagens, que está aqui. E não é só sobre o Cruzeiro, é sobre tudo. Fernanda me salva de tudo. Mas ela é a agente oficial aqui do Cruzeiro Mais Que Líder. Podem entrar em contato com ela. Fernanda também depois entra em contato com vocês para poder passar, né, um pré-release do que é o evento, de como é e tudo. E o que eu quero deixar aqui claro desde o início é que, gente, parcela em 12 vezes sem juros no cartão ou no boleto. Aproveita, porque a MSC é muito gente boa nesse aspecto. E a Fernanda sabe como fazer para caber direitinho no seu bolso. Então não deixa de procurar a Fernanda aqui, a viagem.com.oficial é a agência que faz toda a parte de, desculpa, gente, logística do nosso cruzeiro. Mas, Pam, essa live não é sobre o que foi, é muito sobre o que será. Então, é sobre o Cruzeiro 2027, que nós iremos estar juntas, entregando um projeto, entregando momentos maravilhosos para todos aqueles que estiverem com a gente, desde o primeiro dia até o desembarque. Então, eu queria que você falasse pra gente sobre a sua perspectiva, e aí tem umas coisas muito legais que você sempre fala nas lives, que você vai repetir aqui, por favor. Para quem não conhece o Cruzeiro, né, o porquê, qual a diferença, o que aconteceu para a PAN ter ido no Cruzeiro do ano passado, mas principalmente ter aceitado o desafio de estar com a gente no Cruzeiro 2027. Bom, eu já contei em algumas outras ocasiões, né? Mas só para a gente relembrar, e principalmente para as pessoas que não participaram ainda de nenhuma live ali, né? De nenhum evento nosso, né? O Cruzeiro Mais Que Líder, na verdade, eu quase participei do Cruzeiro Mais Que Líder no ano de 2024, né? Então, eu tive uma ex-gestora minha, né, que trabalhou comigo em uma multinacional, que participou do Cruzeiro, tá? E também teve uma ex-colega de trabalho que também foi colaboradora dessa gestora, né? Que ambas participaram de 2 edições, 2 ou 3, ô Wilbert, eu não me recordo, acho que foram 2, né? Isso. 2. E aí, na primeira vez, elas, nossa, você precisa ir nesse cruzeiro. E eu falei assim, gente, como assim? Um cruzeiro e não sei o que e tal. Você precisa estar lá, isso vai ser muito legal e tal. Assim, ó, agora não dá, agora eu não consigo ir. Em 2024, as minhas filhas nasceram, né? As gêmeas, né? Então, eu não pude estar presente em 2024. Chegou em 2025, as mesmas pessoas falaram para mim: nós vamos de novo, você não pode faltar, e você precisa estar lá. E eu fiquei assim, ó, gente, mas que coisa, de novo surgindo esse honra, né? convite, que enfático, né? Vamos, né? Não, você precisa estar lá e tal. E aí eu fui desenvolvendo essa ideia, né? Até que uma dessas pessoas, né, Ana Gabriela Toledo, vamos num treinamento presencial e tal.
cara vai estar aí. Detalhe, eu já conversava com ele, né? E a gente já trocava algumas ideias. Nós já tentamos desenvolver algumas coisas em uma empresa que eu já trabalhei, tentamos desenvolver algumas coisas em conjunto ali. Então a gente já conversava ali no dia a dia, né? E eu falei assim, vô, vamos Já lá ver prestei o serviço para treinamento. você. Exatamente, já ministrou um treinamento para a MHM, para os nossos clientes, né? Então, eu, além de ser uma pessoa hoje que sou muito amiga, também sou cliente, né, da Evolui Safety, né? E com muito orgulho, né? E aí, fui no treinamento presencial. Cara, achei sensacional, né? Vou falar igual o cara que deu treinamento. É um pocket. É um pocket isso aqui e tal. Eu falei assim, caramba, isso é um pocket, né? Que é o, né? Que não é o pocket? Que é o, que é o tudo, né? Aí eu falei, que legal, né? Então, nós conversamos bastante na ocasião em que presencialmente eu tive a oportunidade de participar e tal, mas ainda assim não tinha fechado a cabine. E aí eu falei, de novo, né, gestora, a Laila, né, Laila? Tô esperando você de novo ali, né? Só um parênteses, Então, só elas. um parênteses. Isso porque no Cruzeiro de 24, a bordo, teve um quadro lá que tinha que falar assim, ó, quem você quer aqui na próxima edição. Isso a Foi. bordo. E elas falaram, isso foi gravado, isso veiculou. A gente não fez Isso. esse quadro em 2025, mas em 24 a gente fez e elas falaram de você a bordo. Falou. E tem o vídeo gravado, que legal, né? Isso, foi mesmo. Elas, durante o cruzeiro lá, quem não pode faltar? Aí as duas lá, e tal, né? Eu falei assim, cara, não, legal. Então, assim, eu, no primeiro momento, não pude ir, né, por questões familiares. Depois eu, cara, eu vou. Aí, até então, eu ia sozinha, né? Falei assim, não, eu vou ver como é que é e tal. E aí, acabou que a gente conseguiu conciliar as agendas aqui, moveu céus e terras, né? Porque as meninas nunca haviam ficado com outras pessoas, né? Então, minha família ajudou e foi eu e minha esposa, né? Eu e a Jo. Cara, eu falo para as pessoas assim, estando lá, eu pude notar o cuidado que a Laila e a Ana, elas tiveram comigo, né? Por que que elas queriam tanto que eu participasse daquilo, né? Então, eu senti que elas sentiam a importância daquilo para mim, né? Sendo uma profissional da área de segurança, sendo uma empresária, agora empresária da área de segurança, né? Então, eu fui eternamente grata. E em vários momentos eu falava para Laila nos corredores, cara, muito obrigado por ter me convidado, né? Falava para Laila, falo isso para Ana, né? Então foi um divisor de águas na minha vida, né? A tomada de decisão, ela demorou porque em alguns momentos a gente tem a tendência de achar que nós não somos merecedores de estar em um ambiente como esse. Essa é a realidade, né? E depois eu falei assim, cara, trabalho tanto, né? Olha que legal, eu vou conseguir conciliar um evento que vai trazer todo o treinamento de acordo com um treinamento contemporâneo, um treinamento que trouxe temas de extrema relevância e atuais, né? Então, assim, foram palestras que me deram uma virada de chave muito grande, pessoas que estavam ali, que deram seus relatos e que falaram não só de coisas que foram melhoradas em relação ao trabalho em si, mas também coisas que foram melhoradas em relação ao pessoal. Então eu me senti ali muito cuidada pelas pessoas que me fizeram um convite de maneira tão enfática, né? E sem contar que eu vivi coisas ali que eu não havia tido ainda a oportunidade de viver, né? Então, de novo, eu falo isso e toda vez que eu falo, gente, o pessoal vai achar que eu sou. Ó, brincadeiras à parte, eu gosto muito de brincar, né? Mas vocês já viram aquele Chico Bento no shopping, né? Era eu lá, eu assim, cara, nunca tinha ido num teatro. Eu fui num teatro. Nunca tinha ido num teatro. Cara, eu juro pra vocês, eu quase chorei. Eu olhava aquilo assim, ó, parecia criança. O mar, a coisa mais linda e tal, sabe? Cara, foi sensacional pra mim, foi sensacional. Viver aquilo foi sensacional. Sem contar que, cara, as pessoas, a expertise, a propriedade em se falar sobre determinados assuntos, né? Então, eu aprendi muito. Eu falei pro Wilbert, né? No último dia, nós estávamos chegando no Porto de Santos novamente, né? Aí eu falei pra ele, cara, eu não fui em nenhuma festa. E eu não fui mesmo. Eu não fui em nenhuma festa, não fui. Pô, é da hora. Por quê?
Eu fiquei o dia todo assim. No sábado nós tivemos 2 eventos, né? Que foi um evento separado, depois teve o evento que foi o público ali, né? E eu saía de lá com a cabeça tão assim, ó, que eu não conseguia, de fato, falar, não, vou tomar um banho, vou... Não, cara, não, eu não fui em festa e não tem problema nenhum também. É que foi uma escolha minha. E eu saí, eu chegava assim na cabine e ficava, cara, não tô acreditando, tô vivendo isso. Nossa, olha, eu não tinha parado para ver a neurociência da forma com a qual a Iraci falou, por exemplo, né? Eu não tinha parado para olhar a Fabi da forma que eu deveria ter olhado a Fabi, até que ela e o menino dela estavam lá, estavam falando. Ele todo momento levantando a mãozinha dele assim, ó. Tipo, ela, deixa ela lá. Tipo assim, cara, que legal aquilo, né? Aquele incentivo do filho com a mãe, o carinho. Aí você olhava pro lado, todo mundo. Cara, muito legal. Então, assim, a gente eu e a minha esposa, né? Nós nos sentimos ali muito acolhidas, nos sentimos bem, vendo a Fabi com o filho, vendo como que é esqueci o nome, que também foi com a filha dele lá, que foi o palestrante. Edenilson Aguiar. Edenilson. O Edenilson com a esposa, a filha. Cara, sensacional. Então, assim, é um evento que uniu muitas coisas ali, me fez viver experiências que eu não tinha vivido ainda. E, é claro, as conexões de maneira genuína, né? Que fez com que a gente olhasse as coisas de forma diferente, né? Então, curiosidade, eu não conversei com a Fabi a bordo do cruzeiro. Eu conversei com você, Fabi, não, a gente se cumprimentou ali e tal, mas a gente não conversou. Nós fomos manter contato, eu fui conhecer mais a Fabi fora dali. E a gente já desce arrependido, né? Já desce, essa hora que pisa, fala assim, putz, eu deveria ter falado mais com as pessoas. Eu deveria ter... Cara, a gente já desce arrependido. Já desce arrependido. Então, assim, uma edição é pouco demais. 2 edições é pouco demais também, para lá e para Ana, viu? Para elas irem novamente. E tem algumas pessoas aí que eu gostaria muito que participassem conosco dessa experiência, que eu não tenho dúvida de que vai ser extraordinário. Ó, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. Qual vocês querem primeiro? A ruim. A ruim. Tá ruim, Então, vai. e agora eu vou perguntar para o pessoal que está com a gente aqui. E aí, gente, coloca no chat aí qual notícia vocês querem primeiro, a notícia ruim ou a notícia boa. Enquanto eles colocam aqui o comentário, deixa eu falar uma coisa que eu sempre, quando a Pamela é uma casadinha aí, quando a Pamela fala esse lance do teatro, eu passei por isso também, Pam. Na primeira vez que eu subi no Cruzeiro foi no Costa Favolosa, em 2023. E aí, eu costumo dizer, aqui no meu município tem 160 mil habitantes. O teatro municipal cabe em 400 pessoas. Quando eu fui no Teatro do Cruzeiro, que cabiam 1.000 pessoas, que eu olhei aquele pé direito, aquela cortina, aquele lugar, eu falei, gente, o que está acontecendo? Por que num navio você tem um teatro 3 vezes, no mínimo, maior do que um teatro municipal? Eu colei as placas ali. Eu fiquei, não, pera, sabe assim? E a elegância do teatro. Eu fiquei alguns minutos olhando só a cortina de veludo do teatro. Falei, calma aí, peraí. Que negócio fantástico e tal. E tudo muito lindo demais. Então eu também passei, Pam, pela mesma coisa que você passou. É realmente fora da curva, assim, né? A beleza do Cruzeiro. E é o que a Fernanda colocou aqui. A gente precisa se dar isso de presente, essa experiência precisa viver, né? Quem trabalha, se quebrar tua geladeira, você vai dar um jeito de comprar. Quebrar teu celular, você vai dar um jeito de comprar. E será que a gente só vai ficar resolvendo essas coisas, né, correndo atrás, assim, tal? E o que você carrega, né, que te preenche, né? Então, bacana demais. A notícia ruim, então eu tenho que falar primeiro a ruim, é isso? Me ajude aí. A notícia ruim, assim, igual a Pamela falou, uma edição é muito pouco. 2 edições é muito pouco? Na primeira vez que eu fui no Cruzeiro, eu não fui para trabalhar. E eu não consegui conhecer o navio inteiro. Eu não sei se vocês conseguiram. A Fabiana já fez 2 cruzeiros. Você conseguiu conhecer o cruzeiro inteiro? Eu não consegui.
E eu me perdi muitas vezes no primeiro cruzeiro. Me perdi. Eu ia para um lugar, não sabia onde eu estava indo, coisa e tal. Eu sei que foi mais de 15 vezes. Então a gente não consegue conhecer o cruzeiro inteiro. Isso aí quando eu fui, de boa. A notícia ruim para quem trabalha no cruzeiro, que é o nosso caso, é que vai ter menos tempo ainda para poder conhecer, porque agora a gente vai ter mais demanda a bordo. Então, aí vocês vão entender um pouquinho de como é que é você estar num lugar extraordinário e não conseguir ter o tempo para poder aproveitar. Sabe qual que é a notícia boa? É que a gente trabalha por um legado. E isso te preenche de uma forma muito diferente de você conhecer algumas coisas. Então você consegue conhecer boas partes, boas áreas do cruzeiro, consegue ver essa experiência sensacional, mas consegue carregar mais do que a viagem, mais do que a experiência, consegue carregar a informação na sua memória de que eu ajudei a pessoas a se conectarem, a famílias se estruturarem, né, a pessoas crescerem e tal. Então isso preenche o legado de vocês, tá? Então a notícia ruim para quem trabalha é que a gente tem menos tempo para aproveitar. E a notícia boa para quem não trabalha é que tem mais tempo para aproveitar. Mas a notícia boa para quem trabalha é que a gente carrega um legado, sabe? Aquilo que te preenche. E aí, quem aqui estiver ouvindo a live e quiser, de fato, estar conosco, entendam. Por mais que a gente vai fazer essa live, vai tentar mostrar para vocês um pouco de como foi o Cruzeiro, igual a Pamela falou aqui pra caramba, mas eu acho que não dá para a gente traduzir tudo que acontece lá dentro, não dá para a gente explicar realmente como que é toda a experiência do Cruzeiro. É muito maior do que a gente é capaz de explicar, né? Fantástico. Vai, Fabi. Não dá para explicar, primeiro porque somos seres únicos, individuais, e cada um sente de uma forma e se emociona de uma forma. Então a gente tende a não conseguir reproduzir toda a sensação que outra pessoa sentiu. E isso tá ali na neurociência da Iraci e da Ana Vitória, né? Então, é muito pessoal cada experiência que acontece. Mas eu vou compartilhar aqui agora um insight que veio na minha cabeça. Porque, como o Vilbert falou, eu já fiz 2 cruzeiros. O primeiro foi o Mais Que Líder, e foi com o Saul, meu filho. E o segundo foi no meu aniversário, em fevereiro desse ano, com o Saul, meu filho, e a minha mãe. E, realmente, para a gente que vive a experiência de um evento dentro de um cruzeiro, a gente tem parte do tempo tomado, focado, para se desenvolver naquilo que a gente acredita que foi o propósito que a gente se dedicou a fazer e é o propósito que a gente está se dedicando a entregar agora também, só que do outro lado da moeda. E eu fiz o cruzeiro de aniversário, que foram 8 dias, praticamente a bordo do navio. Um navio 3 vezes maior do que a gente tinha ido da Preciosa, né? Que foi o civil. Mas eu vou te falar que a minha tarde não era a mesma coisa. Porque por mais que você tenha muita coisa para fazer, você acaba se sentindo também muito ocioso quando você não tem nada de produtivo que te desenvolva. Então eu consigo contar as duas versões de participante de um evento a bordo de um cruzeiro e de um cruzeiro sem um evento, apenas com a programação normal de festas, de happy hour, de venda, de não sei o quê, que tudo acontece dentro do cruzeiro. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo, gente. É ali que você pode jogar no seu cassino, quando ele está em navegação, porque se ele está ancorado, tá tudo fechado, porque é outra moeda, sabe? É outro sistema, e aí em costa brasileira, muita coisa não é permitido, mas em navegação ele está em área internacional, então ele pode exercer as atividades. E mesmo com tudo isso que o Cruzeiro tem para oferecer, eu senti falta de ter algo, sabe? Algo com propósito, algo de desenvolver, algo para. O que eu fazia? Eu lia livro, sabe? Enquanto você sentiu falta no segundo cruzeiro? No segundo cruzeiro, que foi o de lazer. Que não era o Mais Que Líder. Não era um civil não, normal. Senti falta de você, Vilbert. Eu senti falta. Eu senti falta de Vilbert. Eu senti falta do evento. Não, eu senti falta do evento. Tem muita coisa para se fazer, gente, mas quando você vai no propósito de se desenvolver,
de você estar ali, se conectar com pessoas, fazer um networking, isso faz uma diferença. E faz uma diferença absurda. Faz uma diferença absurda você estar dentro do ambiente. E o legal do Cruzeiro é justamente isso. O Cruzeiro mais que líder, a gente tem a oportunidade de se desenvolver, a gente tem a oportunidade de se conectar e a gente tem a oportunidade de se divertir, viver uma experiência que é uma experiência que traz uma satisfação para a gente de dizer, cara, o meu trabalho, o que eu faço, eu consigo proporcionar esse quê de felicidade para mim e para os meus. Então é muito importante isso. O Mais Que Líder do ano passado foi Saul e eu. O Mais Que Líder do ano que vem já tem Pedro, que é meu sobrinho também junto. E sempre que eu puder, eu vou levar alguém da minha família, porque vale muito a pena você desenvolver junto com as pessoas que você ama e mostrar para essas pessoas que você ama o quão grande essas pessoas são e elas podem se potencializar. Então, esse foi um insight que eu tive fazendo uma analogia, né? Preciosa é muito menor do que Civil. Preciosa tem menos atrações do que Civil, só que o Preciosa, no ano de 2024, 25, que a gente 25. tem 26, teve uma ski leader que foi muito maior tudo que foi vivido ali por mim, por Saul, com certeza, em relação ao Civil. Então, não desmerecendo nenhum navio, a MSC, ela capricha em tudo, entrega qualidade de ponta, né, excelência de ponta, mas esse foi o grande diferencial. É por isso que estamos aqui, eu, Vilbert e Pamela, nesse momento, para que a gente possa trazer para vocês esses insights valiosos e que vocês possam, sim, se permitir estar com a gente em 2027 no Cruzeiro Mais Que Líder, que acontece em março. Para as pessoas entenderem o porquê que vale a pena ir no Cruzeiro. Por que devem estar? Igual, olha que bacana, né? O Jonathan colocou aqui, né? As mensagens aqui bacana, ele tinha escrito alguma coisa ali atrás, bem legal. O J. Maia colocou: temos que se sentir merecedores e entender que nada disso é só marketing. Realmente. Mas assim, o marketing de uma coisa que não é boa não faz sentido. Eu acho que nem vocês estariam aqui na live, né? Então, a Coca-Cola faz marketing, é ruim Coca-Cola, né? A Apple faz marketing, é ruim os produtos da Apple. Então, o que a gente está fazendo aqui é só dizer o seguinte: o que a gente viveu é tão bom que a gente está tirando mais um tempo aqui para poder explicar. Cara, se vocês soubessem o quanto é eficaz para a vida pessoal, como a Pamela falou, isso agregou na minha vida pessoal e agregou na minha vida profissional. Então, se vocês soubessem disso, vocês já estavam a bordo junto com a gente, né? E assim, a gente não ganha dinheiro com isso, né? A gente só está, de fato, querendo fazer o que a Carol colocou aqui. Olha, propósito é tudo. Realmente. O plano de fundo do que a Fabi acabou de falar agora foi exatamente isso. O que tinha no Cruzeiro e não tinha no outro é que o Mais Que Líder, né, ele traz uma conexão de propósitos. E os conteúdos a bordo, eles vão te nutrir, te abençoar e te desenvolver na vida pessoal e profissional. E aí agora eu pergunto assim para a Pamela, e depois que a Pamela entregar, eu pergunto para você, Fabi. E enquanto isso, essa mesma pergunta eu vou pedir para o pessoal ir preenchendo aqui, né? A Angelista aí, a Fernanda. A pergunta é a seguinte, ó, vai ser uma sequência de várias perguntas, mas você vai ver que é tranquilo. Você conseguiu ter lazer a bordo? E qual o nível desse lazer? Você conseguiu ter experiências a bordo? E que nível de experiência? Valeu a pena estar no Cruzeiro em si? Beleza. E você conseguiu se desenvolver profissionalmente também? Então, eu tenho lazer, tenho experiência, mas eu tenho desenvolvimento profissional. Eu consegui aumentar o potencial de carreira e do negócio a bordo do Cruzeiro? Pronto, vou parar por aqui. Então, eu queria que você respondesse esse conjunto de perguntas, né? Só para a gente entender o que essa experiência entrega, né? Se essa experiência te colocou num nível maior, inclusive até mesmo de resultado, né? Para o pessoal poder entender, porque já te entrego, porque a maioria das pessoas que eu conheço que foram no Cruzeiro foram promovidas depois do Cruzeiro. A maioria. Montaram um produto novo nas empresas, aumentaram a linha de serviço, mudaram de carreira, estão mais felizes e ganhando mais dinheiro. Entende? Então, a maioria das pessoas, se vocês olharem assim, a maioria das pessoas estão prosperando para vários tipos de áreas diferentes, né? Famílias mais felizes. Mas e aí você, Pam, conta para a galera aí, né, que você é a protagonista de hoje, quais foram os ganhos do Cruzeiro? Bom,
eu tive uma experiência, né, em que eu fui docente. E eu não tô vendo os comentários, mas eu acredito até que talvez o Jonathan que esteja aí comentando foi um aluno meu, porque eu fiz o convite para um Jonathan também que eu dei aula, né? A realidade é que no dia a dia, as normas elas são importantes, né? Com certeza, elas que norteiam muitas coisas que a gente executa, só que as empresas não querem técnicos estritamente normativos hoje em dia. Essa é a realidade. Nós precisamos entender sobre diversos assuntos, assuntos relacionados a qual que é, por exemplo, né? O nível de cultura organizacional da empresa que a gente está trabalhando. Eu posso não implementar o diagnóstico, mas só com base no que é praticado naquela empresa, se eu tenho conhecimento de cultura, eu sei qual que é o nível que está aquela liderança. E isso é fato. Quando a gente fala de, por exemplo, de dar aula, né? O Jonathan, se for ele que estiver aí, né? Ele vai poder ser testemunha também da forma com a qual eu faço isso com os alunos, para que eles tenham a ciência do que é praticado hoje na segurança. Não de forma arcaica, né? Que era só assim, ó, NR35 fala que atividade de altura. Não, a gente precisa colocar em prática o que é normativo, mas nós precisamos entender que as coisas, elas mudam. As pessoas também, que são fator primordial dentro de uma organização, elas também têm culturas diferentes, elas são pessoas que são diferentes umas das outras, né? E aí, quando a gente fala do ganho profissional, né, do ganho que eu tive intelecto, né, cara, eu vou até abrir aqui para vocês, né, uma curiosidade que talvez tem gente que não saiba, né, mas como um fato de curiosidade mesmo, né. Eu tenho aqui, ó, talvez vocês não vão conseguir ver Tá dando para certinho, né, ver? mas eu vou entrar aqui, ó. Isso aqui foram as anotações que eu fiz no Cruzeiro, ó. E tem por conteúdo, ó, tá vendo? Aqui a outra anotação e tal, 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 tal. Só que por último, eu gostaria de colocar aqui, ó, uma frase que esse cara colocou na palestra dele. Foi a última, certo, Wilbert? Foi a última palestra do cara. Aí, olha aqui o que tá escrito aqui em cima, que eu vou ler para vocês, ó. Basicamente tá escrito assim, ó. Não é o que você sabe, é o que você faz, né? Ou seja, eu fui lá para adquirir conhecimento. E eu adquiri muito conhecimento, muito mesmo. E eu consegui colocar isso em prática, né? Dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia. E eu estou usando esse exemplo, né? Mas todas as, todas as palestras eu tirei várias observações das palestras que eu participei ali. Quem não ficou com aquela sensação de quero mais na palestra da Iraci, por exemplo? Para quem não sabe, a Iraci ela falou sobre neurociência, neurodivergência, falou sobre as diferenças das pessoas, né? Que até então eu não tinha parado para observar as coisas com essa perspectiva, eu tinha parado. Mas quando a gente fala sobre essas diferenças de pessoas, talvez uma pessoa que tem uma determinada dificuldade em um determinado setor, em uma determinada atividade, ela vai ter um pouco mais de facilidade para trabalhar em outro lugar. E teve exemplos assim lá, né, de pessoas que movimentaram pessoas e que conseguiu extrair o melhor do colaborador e assim por diante, né? Então foi um tipo de conteúdo que eu acessei estando lá, né? Então eu aprendi demais. Eu consigo colocar isso em prática no meu dia a dia, né? Tendo uma escuta ativa, né? Porque às vezes você tá na frente da pessoa, a pessoa tá falando com você, mas você não tá escutando o que a pessoa tá falando. Essa é a realidade. É a Ai, realidade. ela vai Tem começar gente. a palestrar, hein? Olha o spoiler. É, À vontade. mas tem gente que tá na tua frente, assim, ó. Você tá falando, a pessoa tá falando contigo, você não tá escutando uma palavra do que a pessoa tá falando, né? Então, assim, a gente precisa ter isso, a gente precisa, em algum momento, dar um passo atrás, voltar lá, né, em novembro de 2025 e falar assim, cara, e acontece direto comigo, tá? Eu lembro
nitidamente do que foi falado na palestra do Wilbert, que ele fala que não é o que a gente sabe, é o que a gente faz com o que a gente sabe, né? Porque o conhecimento, se eu adquiro conhecimento e eu não coloco em prática, de que adiantou? Né? Então, eu aprendi demais. E é claro, isso também depende da gente. Dependeu. Eu tive que ter esse interesse. Né? Então, em todo momento eu estava ali, anotando as informações, eu estava ali buscando ali entender e extrair o melhor de cada um ali para que a gente conseguisse colocar isso em prática no nosso dia a dia. E eu fui bastante efetiva em relação a isso. Então, tem gente que às vezes eu vou fazer uma orientação de segurança, por exemplo. Claro, já aprendi muitas coisas também no decorrer dos meus 10 anos de experiência. Ainda sou muito jovem ainda na área de segurança, né? Mas eu aprendi muita coisa. Eu aprendi como fazer uma abordagem de maneira andragógica. A gente sabe que o adulto, ele tem que... A forma com a qual o adulto ele aprende é diferente da forma como uma criança aprende, né? Então, eu tive que aprender isso. Então, tem muitas pessoas que se formam na área de segurança e que não têm acesso a esse tipo de informação valiosa, né? Não tem, talvez, uma docente como eu, que tive a oportunidade de aprender outras coisas, e eu transfiro esse tipo de informação quando eu tenho oportunidade de dar aula, né? Então, tem pessoas que às vezes acham que conhecimento, nossa, eu não vou falar para ninguém. Não, ao contrário, a gente precisa passar isso para as pessoas. E talvez o que a pessoa vai precisar ter, né? Me formei recente, eu tô aqui, eu não consigo aprender. Cara, você está precisando tomar uma decisão, você está precisando investir em você, investir no teu futuro, você está precisando estar com pessoas que já aprenderam algo diferente e têm o que te ensinar de diferente. Porque a realidade é uma só. O mercado ele não quer profissionais hoje que só sabem de norma. Tem empresa, a gente sabe que tem empresa que vai ter o técnico só para cumprir tabela. A gente sabe. Só que assim, falando de ética profissional, você é o tipo de profissional que vai estar em algum lugar só para cumprir tabela? Eu não sou. Então, cara, são várias reflexões que a gente tem que fazer, são indagações que a gente precisa fazer com quem está começando a carreira agora, para que as pessoas nunca se contentem com o que tem naquele momento, né? Sempre estejam ali preocupadas com, o que eu posso aprender, como que eu posso transferir o que eu aprendi e assim por diante, né? Então, isso é muito importante, né? Todas as oportunidades que tiver de aprender, de entender algo novo, cara, vai lá e faça, vai lá e invista, né? Mas é um gasto. Não, é um investimento, né? Tudo é investimento. A gente investe tempo, a gente investe dinheiro, a gente investe no que a gente é, né? Então, isso tudo faz parte de uma trilha de carreira, né? Não fica só esperando, tem gente que fica só esperando, né? Porque a minha empresa não me dá o melhor treinamento, minha empresa... Cara, mas o que você está fazendo para mudar a tua realidade, né? Então, eu fui lá. Eu fui lá, entendi, né? Aproveitei as oportunidades que eu tive, né? E eu espero que as pessoas também tenham essa visão e aproveitem a oportunidade que elas têm ali de aprender algo novo, de colocar isso em prática no dia a dia. E não tenha dúvida, eu aprendi demais lá. Excelente. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, ó. O J. Maia está arrebentando aqui nas participações, o Jonathan também, né? Assim como lá atrás a Leila, a Carol. E a pergunta que eu quero fazer direto para vocês, ó, o Lergo Sportive. Vamos lá. Estaremos todos juntos a bordo ou não? Porque é o seguinte, né? Todos nós juntos somos muito melhores do que qualquer um de nós. Então, a experiência fica cada vez mais legal quando a gente consegue conectar todas as frequências, né? Então, assim, não dá. A Pamela está com tudo aqui que aconteceu, né? A Carol colocou cultura organizacional é a base para todo desenvolvimento. Realmente é, né? Quero trazer uma outra informação aqui, né? Independente do segmento de segurança ou segmento empresarial, hoje o mercado está falando muito de NR1, né? Gente, uma das coisas que a gente desenvolve com naturalidade a bordo do Cruzeiro é tudo em volta da NR1. Por quê? Como a Pamela falou várias vezes, né? A gente fala de neurodiversidade, neurodivergência, neurocognição, né? Fatores humanos, liderança, gestão, tudo isso para fazer com que a cultura organizacional gere saúde para os colaboradores e não os riscos psicossociais.
Então, às vezes a gente vai para uma linha muito normativa, mas não se sabe como fazer isso de forma prática, né? E pelo menos nós da Evolui Safety temos feito isso desde 2020, quando as grandes empresas faziam isso por iniciativa cultural. Agora vem a legislação e obriga todo mundo a fazer. Mas é o que a gente já vinha fazendo, inclusive dentro do programa Mais Que Líder tem isso também. Por que a gente está falando isso? Tá? Porque você sai do cruzeiro muito mais capacitado para várias frentes diferentes, né? Como a Pamela falou aqui, eu só queria trazer esse detalhe porque eu acho que os comentários estão sendo muito bem conectados aqui. Agora, esse nosso amigo J. Maia, né? Cara, Leila, todo mundo, vamos para cima, a gente precisa estar junto nesse cruzeiro. Vai, Fabi. Bom, estamos chegando na reta final desse super bate-papo dessa terça-feira do Cruzeiro. O tempo passou rápido, 1 hora praticamente já conversando aqui. E se deixar, a gente entrava a noite adentro, porque falar de Cruzeiro é maravilhoso, falar do Mais Que Líder é sensacional. E dividir com vocês toda a experiência e o conhecimento do que a gente teve a bordo do Cruzeiro vale muito a pena. E eu fico imaginando aqui, Pamela mostrando as anotações dela, e eu lembrando, né? É muito legal esses momentos. Saul, em um momento que eu precisei sair para buscar água, eu não estava me sentindo muito bem. Ele fez tantas anotações, gente, que vocês não imaginam. Ele pegou o caderninho e quando eu cheguei, que eu sentei do lado dele, ele falou: Mãe, eu anotei tudo para você. E aí ele me mostrou e eu fiquei tão orgulhosa, porque eu não pedi, sabe? Eu só falei assim, amor, eu vou pegar ali água porque a mamãe não tá se sentindo bem, já volto. Ele, tá bom, mãe. Quando eu voltei, o caderno tava todo anotado, gente. É muito lindo. E é uma criança, um adolescente, né? 14 anos. Então, o quanto tudo que acontece no Mais Que Líder, no Cruzeiro, mexe com todas as pessoas que estão ali, independente da idade, independente da sua função, independente do seu ramo de atuação. A gente fala muito aqui sobre segurança porque a gente está envolvido no ecossistema de saúde e segurança. Mas o Mais Que Líder é um treinamento sobre liderança, é um movimento sobre liderança. E liderança, você pode ser até sendo só a dona da sua casa, você vai ser líder do seu mundo, da sua vida e saber se posicionar. E isso é muito importante que a gente deixe claro aqui, porque ser líder, ele independe do cargo, ele independe da posição, ele independe de quanto você fatura, de quanto você ganha. Então é importante todo mundo ter isso muito claro na cabeça, porque nós falamos de segurança, e segurança está nas nossas veias, é algo que a gente vive dia e noite e dia. Porém, o Mais Que Líder é um conceito sobre liderança, é um propósito de liderança, para a gente ser melhor. Vilbert, a minha pergunta é para você agora, para depois a gente finalizar com a Pam. De forma resumida, se você pudesse deixar um convite para quem está em dúvida sobre participar ou não ainda do nosso Cruzeiro em 2027, o que diria em uma frase curta para convencer a pessoa de que essa experiência pode ser um divisor de águas, tanto na sua trajetória profissional quanto na sua vida pessoal? Vocês estão preparados para o impacto? Essa aí tem gente que vai querer anotar. Anota, Pam! Para falar numa frase curta, então vamos lá. Você que está assistindo a live aqui, ó, dá uma parada aí e olha nos meus olhos aqui. Você tem a vida que você constrói ou a vida que você aceita. Beleza? Então, se você quer construir resultados excelentes, uma carreira pujante, visibilidade, salários melhores, posição, promoção, interesse corporativo, onde é que você tem que estar? É o que você tem que construir. Você precisa estar numa frequência diferente, mesas diferentes. Beleza? Agora, se nada disso para você é tão importante assim, tudo bem, você tem a vida que você aceita. Aceite as limitações. Porque tem coisa que não te impede de você estar a bordo do cruzeiro. Pode ter uma limitação, pode ter um desafio. Ok, e a Fernanda está aqui para dar um suporte. Agora pode não te impedir. E você vai ter a vida que você constrói ou a vida que você aceita. Então, cuidado para não confundir uma dificuldade com um impeditivo. Que tem gente que se sabota nesse processo, tá? E para entregar aqui, eu quero falar uma coisa que assim,
a gente fala muito do que resulta o evento do Cruzeiro. E eu falo muito do programa Mais Que Líder. Mas às vezes a gente não fala muito de nós. Eu evito um pouco isso para não soar muito arrogante. Mas assim, ontem eu estava conduzindo o evento para 65 empresários aqui na cidade. E aconteceu a mesma coisa que vocês falaram aqui. Só que o menino não tinha 13, 14 anos, tinha 19. Se levantou e falou algo que emocionou todo mundo. E está acontecendo um movimento parecido, tá? Por que eu estou dizendo isso, trazendo esse exemplo aqui? Gente, é, 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 é inevitável falar. Esse evento tem método e o método funciona. Funcionou na primeira edição, funcionou na segunda edição. Cada edição é única, é exclusiva. Certamente vai funcionar na terceira edição. Quem trabalha nos bastidores sabe que nem tudo é facinho de lidar. Às vezes a gente não entende algumas coisas e tal, porque tem método. Entende? Eu faço isso há muitos anos. E estou fazendo em outro movimento só de empresários, que não é da área de segurança aqui, e está acontecendo tudo de novo. Então, é importante o pessoal saber que vocês estão dentro de um evento, de um ecossistema que tem método e que o método entrega o negócio, o resultado. A Fabiana está aqui por um resultado do método. A Pamela está trazendo um depoimento que é o resultado do método. A Fernanda nem queria estar a bordo do Cruzeiro. Ela não é, Fernanda? E ela não conseguiu desvincular. Não ia estar com a gente no projeto 2027. E ela não conseguiu. Isso tudo tem a ver com método. E esse método tem a ver com o que a Carol falou aqui. Propósito. As pessoas ainda não dominam essa área do conhecimento chamada propósito. Mas quando acontece, vai lá no teu subconsciente e te domina, te magnetiza. Você não consegue desconectar. E aí você se torna uma pessoa melhor, você quer ser melhor para o mundo, se torna um profissional melhor, coisas acontecem. E tem algo chamado neuromarketing nisso também. Né? Então é importante o pessoal saber. A gente faz conteúdo virar hábito. É isso que acontece. Então, assim, por isso tudo, Fabi, é porque o desafio, e falo com tanta firmeza, se nada te impede, olha a palavra, gente, se nada te impede de estar a bordo, você tem a vida que você constrói. Construa essa realidade para você, construa esse merecimento para você. Entre em contato com a Fernanda aqui, vê quais são as condições e provavelmente para algumas pessoas não vai ser tão confortável, mas não te impede. Vai para cima. Eu nunca vi ninguém descer do cruzeiro e ficar assim, aí nunca vi. Todo mundo, uau, sensacional, agradece e dá um jeito, né? Daqui a pouco termina as parcelas, pagou e agora as memórias, o conhecimento, os resultados, eles vão ficar para longo prazo. Beleza? Essa é a minha fala aí, Fabi. E ficam mesmo. É algo que é duradouro, vitalício e fica com a gente. A gente pode até esquecer a forma ou o jeito ou uma palavra, mas a gente nunca vai esquecer a sensação que aquilo fez a gente sentir. O frisson que causa na gente quando algo toca a gente de verdade. Pan, para encerrar, para a gente encerrar, porque, né, a gente precisa descansar. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A live vai ficar salva. Mandem depois para vários contatos de vocês. Venham participar com a gente. Eu também dou a minha palavra que vocês não vão se arrepender, porque não tem como se arrepender de algo que é transformador na vida da gente. Pan, depois a gente faz o encerramento, mas a última pergunta é: qual transformação você espera ver nos participantes quando eles desembarcarem do Cruzeiro Mais Que Líder, após os dias de aprendizado, conexão e novas perspectivas que serão entregues para eles a bordo do Cruzeiro 2027? Olha o calibre da pergunta. Nossa, meu Deus, obrigada, viu, Fabi? Não, brincadeiras à parte. Bom, pessoal, eu espero de verdade que as pessoas que vão participar ali do Cruzeiro saiam de lá tão impactadas quanto eu saí quando eu participei da minha edição também, tá? Não tem como sair de lá sendo a mesma pessoa, não tem como sair de lá sendo o mesmo profissional. Isso aí eu falo com propriedade, né? Então, eu saí de lá, foi uma virada de chave para mim. Eu saí de lá outra pessoa, né? Se a gente. Eu tenho uma frase que vocês usam que eu gosto bastante também, né? Que fala assim que quem não se posiciona, né, Fabi? É posicionado. É posicionado, né? Então, se você busca ser uma pessoa diferente, né? Busque fazer algo diferente. Busque
tomar decisões diferentes, né? Não tem como a gente querer resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa, né? Então, se permita conhecer outras pessoas, se permita participar disso, né? Se permita, né, viver isso, tá? E eu tenho certeza que quem participar o Wilbert falou e é verdade. Ninguém sai assim, ó. Ai, nossa. Sai sim, arrependido de não ter feito mais contato, de não ter aproveitado mais, né? Mas sai de fato sendo outra pessoa. Então, o que eu espero, né, principalmente nessa edição que tem um gosto diferente para nós, né? Nós temos aí uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente vem aqui falar sobre o Cruzeiro, eu como pessoa, como profissional, a Fabi como pessoa, como profissional, o Wilbert como idealizador do projeto, como pessoa, como profissional. A gente vem aqui para falar algo que a gente vivenciou, né? Essa é a realidade. Então, eu não venho aqui falar sobre algo que eu não vivi. Na verdade, quando eu não tive a oportunidade de viver isso em 2024, eu não tinha propriedade para falar, mas depois que eu tive a oportunidade de participar, então eu falo com propriedade, né? Que é de fato uma experiência que vai mudar a mentalidade das pessoas que participam desse projeto, né? E é um projeto que ele, apesar de ter uma data para se acontecer ali, né? Ele tem ali efeitos que vão durar para o resto da vida, né? E é claro, o conhecimento ele tem que ser sempre alimentado, né? Então, quando a gente participa desses eventos, né? Se dá ali a oportunidade de participar disso, a gente consegue enxergar o cuidado das pessoas. Por que que ela está falando que é tão importante, né? Por que que o Wilbert está falando desse projeto? Por que que ele já está na quarta edição? Por que que ele já foi... Cara, as pessoas começam a ver as coisas diferentes, né? Então, ninguém vem aqui botar a cara aqui para falar assim, cara, não, a gente vem aqui para falar o que é a verdade, né? Então, o evento ele é um evento que ele é um divisor de águas e eu espero que as pessoas que participem, que vão participar dessa edição, elas tenham a oportunidade de sair de lá tão mudadas assim, igual eu saí, né? Então, com a cabeça assim, ó, nossa, eu não tinha olhado por essa perspectiva. Nossa, realmente, olha, isso aqui faz sentido, né? As pessoas indagam a gente ali em relação a como que a gente trata determinadas coisas. Tem algumas dinâmicas, cara, que não vou dar spoiler, mas, putz, você fala assim, ó. Você fala assim, ó, ordinário, me pegou. Mas é a verdade, cara, é a verdade. A gente tá ali para falar sobre liderança, sobre gestão, falou sobre diversos assuntos. E aí tá todo mundo assim, ó, desconexo tá lá no alto mar e dá conta de não. Cara, só vivendo, não tem jeito. Então, participem, né? Eu quero que saiam de lá e pá, tá, nossa, uma virada de chave, mas só quem participa que vai ter de fato a experiência para falar o quanto que muda as pessoas, né? Tá suando aqui, tá. Tem uma iluminação aqui, tá. Tô suando aqui, tá. Pan, quero te agradecer esse tempo que você dedicou aqui pra gente. Eu sei que, como mãe, como esposa, como profissional, o dia às vezes fica curto e a noite mais curta ainda para a gente poder aproveitar. Mando um beijo para a Jo, mando um beijo para as crianças. Foi muito bom dividir essa 1 hora e pouquinho aqui com você. Eu te agradeço mesmo, porque cada vez que a gente conversa, por mais que muitas falas sejam aquilo que a gente já ouviu e gosta de ouvir, como a história do teatro, é algo que mexeu muito comigo, a sua fala. Eu acho que a gente sempre tem um que a mais, a gente sempre aprende algo a mais, a gente sempre vê uma perspectiva diferente. Wilbert, também quero te agradecer. Mais uma live dividida, mais uma live juntos. Conte comigo, conte com a SSTM. Estamos aqui para levar conhecimento de verdade para as pessoas. Esse é o meu propósito, esse é o meu legado. Conectar pessoas, mostrar que somos capazes, que todo mundo merece viver o extraordinário, que não é difícil e impossível para ninguém. A gente pode ter, como você colocou, algumas limitações momentâneas, mas se a gente se esforçar, a gente consegue alcançar tudo aquilo que a gente deseja. E deixar
Espaço aberto para vocês fazerem as considerações. Primeiro, Pamela, depois Vilbert, para a gente encerrar a live de hoje e dizer que vai ficar salva, viu? Vocês consultem a live e mandem para os amigos de vocês. É isso aí, Fabi. Muito obrigada pelo espaço, tá? Você tem atingido o teu propósito, tá bom? Parabéns pelos 9.000 seguidores. Agora, para chegar em 10 vai ser rapidinho. Conto com vocês. Eu tenho muito, eu tenho uma alegria muito grande, né? E um orgulho muito grande da tua trajetória, tá? Quem te conhece sabe a pessoa que você é, a profissional que você é, a mãe, né? Então, eu só tenho a agradecer, tá bom? Que seja aí uma etapa aí de bastante conexões ali, né? O que precisar da gente também. Não tenha dúvida de que o nome da Fabi é falado em locais que presencialmente ela ainda não chegou, mas com certeza seu nome é falado. E é graças aí à tua humildade, graças aí à tua abertura, né? Que você é uma pessoa extremamente acessível e isso é muito importante, tá? Então conta com a gente aí, tá bom? Deus abençoe sempre aí sua vida, a vida dos seus familiares, de saúde. E um abraço. Muito obrigada, tá bom? Obrigada, Pam. Vilbert. Tá fazendo suspense. Tá. Não tenho o que falar. Ele vai falar, eu não tenho o que falar. Congelou aqui, congelou tudo. Eu tô ao vivo com vocês? Tá. Tá. Beleza. Bom, eu faço das palavras da Pamela minha, Fabi, você tem. É notório, né? É inevitável perceber o quanto que você está numa frequência, eu te falei isso, né? E isso independe do projeto do Cruzeiro, isso é uma decisão que você tomou. Então, o mundo está vendo a Fabiana transbordar. E isso tem a ver com você. E você se envolver com o projeto do Cruzeiro é só mais uma forma que você também decidiu de transbordar. Então, você é mãe, você tem as suas demandas profissionais, você tem seus desafios de rotina, você cuida da sua saúde, você já tem a sua jornada de live no negócio, está fazendo um monte de coisa acontecer e está aqui. Então, isso é sobre você. E Pamela, não muito diferente, né? Então, uma família grande também, um monte de responsabilidade. Josi está aqui, as crianças pequenas, coisa e tal. O mercado não está fácil. Desculpa a expressão, pessoal. Pau quebrando e a gente sabe dos bastidores, sabe? E todos nós decidimos permanecer no projeto para fazer algo maior do que nós mesmos, para transbordar. Então, Pamela, parabéns, parabéns. Nem tudo às vezes é fácil, nem tudo às vezes acontece, mas a gente está aqui transbordando para essas pessoas. E aí, em algum lugar está escrito que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A gente sabe que a gente ajudou dezenas de almas por conta desse projeto do Cruzeiro, né? Vocês viram os depoimentos a bordo que são sérios, são impactantes. Então, o que eu tenho para dizer para vocês duas é parabéns por terem escolhido transbordar. Parabéns por terem escolhido permanecer. E que as pessoas que estão nos acompanhando aqui possam ter desejo de se conectar com toda essa frequência. Então, parabéns por todo mundo que está aqui até agora, separando um tempo de qualidade para construir algo melhor para si, para sua família, para o seu legado. Então é isso. Eu encerro a live falando parabéns para vocês e obrigado por partilhar esse tempo. O meu melhor minuto é aquele que eu invisto em pessoas. Obrigado. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. Terça-feira que vem tem live do Cruzeiro de novo, mas quinta-feira tem quinta com elas. Então, não percam e fiquem ligados aqui no canal. Deus abençoe. Um beijo. Nos vemos a bola. Tchau, tchau. Tchau.